Voltamos com o nosso programa Sala de Visita. E hoje, recebendo mais do que especial, Luciano Clau. Tem algumas perguntinhas para fazer para esse querido e amado Luciano. Mas antes, gostaríamos de ouvir uma palhinha de uma música sua que você ama cantar. Eu sei que você ama todas as músicas suas, né? Mas aquela que mais lhe impacta quando você ministra ou nas igrejas ou nos eventos por onde você passa. Tem uma canção que é muito simples e ela tem caminhado comigo como se fosse uma pessoa, mas ela tem caminhado comigo bastante tempo. E algumas pessoas já conhecem. Se você conhecer por aí, levanta do sofá e canta comigo, que é assim, ó. Eis-me aqui, eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. Gente do céu, que maravilha, né? Eu queria ter uma voz assim, né? Mas sei que no céu, quando eu chegar, aí o Espírito Santo vai ungir minhas cordas vocais. E aí a gente canta junto, a gente faz dueto lá no céu. Tô brincando, gente, mas ele é um abençoado por Deus por ter uma voz tão impactante, tão afinada e tão ungida, principalmente, né? Obrigado. Mas, Luciano, me diga uma coisa. No cenário hoje, gospel do Brasil, passe o seu raio-x. Pastor, eu acho que é muito complicado. Já era muito complicado falar de música cristã. Se você me fizesse essa mesma pergunta 2 anos atrás ou ano passado, talvez complicado porque a vida é muito dinâmica e a música também ela é mais dinâmica do que a vida, talvez. E ainda se tratando do período político e econômico que a gente passa no momento. Então, não sei se você está vendo ou vai ver uma reprise desse programa, não sei em qual período, mas esse ano de 2016 que nós estamos passando por um problema tão grave de impeachment no Brasil, e então tudo parece que arrasta tudo para baixo, né? Mas em relação de música com a igreja, eu acho que as pessoas elas estão mais, talvez, difícil usar essa palavra, né, no contexto cristão, mas um pouco mais seletiva, ou um pouco mais, não queria dizer seletiva, mas esqueci a palavra que eu queria usar, mas as pessoas estão mais de olho aberto, prestando mais atenção naquilo que ouve. Eu acho que as igrejas... Seria mais exigente? Exigentes, estão mais exigentes. Eu acho que se nós... eu sei que é muito complicado, eu estou falando aqui agora como um profissional da música, como um profissional de campo, é uma área, tratando a música como uma área profissional. Se nós pensarmos que a oferta de cantores, a oferta de música, ela era muito diferente 15, 20, 25 anos atrás. Eu estou querendo dizer que hoje existem muito mais cantores, existem muito mais músicas. Então, nesse mesmo ponto em que a música cresce, aumenta a música boa, mas também aumenta a música ruim. Então, acho que aumenta também a quantidade de críticos, né? Então, acho que tem muita gente isso cresceu uma coisa que eu vejo muito na internet, que cresceu muito a questão dos saudosistas, né? Então, o cara ouve uma música e fala, eu tenho ouvido tanta música nas rádios, eu tenho ouvido tanta música na igreja, enfim. Eu era um consumidor assíduo de música cristã, mas eu tenho saudade das músicas dos anos 80. Mas é que era muito mais difícil fazer música nos anos 80. Além de ser cantor e além de ser microempresário, eu sou dono de estúdio. Então, eu não sei se eu teria condições de ter um estúdio nos anos 80. Então, para você ter uma... Hoje a tecnologia também ajudou muito. É muito mais acessível, né? Hoje, com R$1.000, você monta um computador na sua casa e você grava um disco. Depende da sua competência. Hoje, a música depende muito mais da sua competência do que do teu acesso à tecnologia. Sim. Antigamente, você precisava de uma máquina de rolo. Eu já gravei em máquina de rolo. Só que uma máquina de rolo custava, sei lá, hoje, equivalente a R$50.000. Então, era tudo muito mais caro. Então, hoje, praticamente, cada quarto virou um estúdio. Então, tem pessoas que conseguem fazer coisas boas dentro dos quartos e tem pessoas que conseguem fazer coisas ruins em grandes estúdios. Megas estúdio, né? Então, é muito relativo a questão de boa música ou de música ruim. Mas eu não consigo... Então, é muito relativo
eu vou ser muito vago se eu te passar uma ideia de que melhorou ou de que piorou. Eu acho que as pessoas têm um intelecto um pouco diferente do que tinham um tempo atrás. Sim. Então, na minha opinião pessoal, eu acho que a relação entre música séria, então não vou tirar esse termo música boa, Sim. música séria e aquela música que é a marola de verão, eu acho que essa distância se quase que equiparou. Então hoje nós não temos visto grande quantidade de música séria sendo feita. Interessante. E falando, nós falamos aqui da questão técnica da música, né? Você trouxe uma linguagem muito expressiva em relação a estúdio, a questão do CD em si. Agora, falando de letras, né? Eu queria te perguntar o seguinte: de 20, 30, 40 anos atrás, para as letras das músicas cristãs, especificamente, para as letras de hoje, nós já falamos da qualidade. De repente, a música tem uma qualidade fenomenal, mas a letra é fraca, muito repetitiva. Então, você acha que mudou para melhor ou para pior? Porque aí entra a questão do saudosista, dele falar, não, eu preferia as músicas dos anos 80 porque a letra me chamava mais atenção. Aí eu gostaria que você formulasse essa pergunta para mim e para o público que está em casa, né? Falando a música na sua essência de letra, ou então de intimidade com Deus. Que eu lembro que antigamente as pessoas buscavam Deus para ter as letras. Hoje, pelo cotidiano, a pessoa faz uma música em questão de minutos. Exatamente. Pastor, eu acho uma das suas funções como pastor é ser professor de teologia também, Sim. não é? E se nós pensarmos, e aqui eu estou falando um contexto de sociedade, enquanto sociedade que tudo evoluiu, uma das coisas que evoluiu dentro da igreja também foi o acesso de tecnologia das pessoas, o acesso à tecnologia e o acesso ao estudo teológico. Então, numa igreja, se você parar, eu sou filho de pastor, desde que me conheço por gente, eu estou dentro de uma igreja. Antigamente era muito mais difícil você andar pelas ruas e encontrar um pastor. Porque talvez o estudo, ou talvez as pessoas que se dedicavam a isso, era muito mais um grupo muito mais seleto. Então hoje, por exemplo, em várias igrejas em que eu participo de eventos, principalmente nas igrejas tradicionais, em que não me apresentam um pastor, eu estou cantando lá no púlpito, ministrando louvor, e eu olho para o público tentando identificar o pastor, eu não sei quem que é o pastor. De repente alguém me fala, você cantou na igreja de pessoa tal, que é um teólogo assim, assado. Eu falei, mas quem que é ele? Ele estava lá de camiseta não existe mais verde. Aquela não tem mais coisa tão formal como tinha antes. Não tem mais aquele kit de crente, sabe? Aquela capa, sabe? O teólogo hoje, ele não é aquele cara que anda com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço. O teólogo é simplesmente o cara que gosta da história. Essa relevância que você está falando é em questão também da letra. Exatamente. Eu vou chegar lá. O ponto que eu quero dizer, vou ser mais objetivo aqui, é que à medida que as pessoas se aprofundam mais nas escrituras, as pessoas vão se tornarem mais críticas e mais exigentes com fundamento. E aqueles que são compositores vão ter o maior cuidado em compor conforme o que tem aprendido na Bíblia e coloca isso como aplicação. Seria isso? Os compositores vão precisar se aprofundar tal como um pastor precisa se aprofundar para fazer um discurso. Entende o que eu estou falando? Um tempo atrás, talvez os compositores de louvor e adoração não se preocupassem tanto com o teor teológico das canções. O teor teológico que eu estou dizendo, que vamos dividir a composição evangélica em 2 pontos. Você pode fazer uma composição com teor teológico, falando de citações da Bíblia, ou você pode fazer um louvor e adoração, simplesmente de adoração, com um poema. Tem cantores hoje que talvez 90% das suas letras, eu não vou ser indelicado, talvez citar um ou outro, talvez, não sei se ele gostaria que eu dissesse, mas eu já ouvi CD de cantores muito conhecidos em que 90% da sua letra, do seu repertório, não fala da Bíblia. Mas fala de Deus, fala da beleza, da santidade. Fala de vingança. Não é nesse ponto, não é nesse ponto daquele louvor vingativo, né? Eu tô falando de cantores que são poetas. Sim. Então, eu conheço um grande poeta, por exemplo, Tiago Grulha, um dos maiores poetas. É um cara de 30 anos de idade. Muito bom, conheço. Ele assim, é fenomenal na questão poética.
que ele consegue fazer um crossover entre escritura e poesia. Mas não necessariamente todas as suas canções falam da Bíblia. Então, nesse ponto que eu quero dizer. A formação dos compositores de hoje são bem diferentes da formação ou de como apareciam os compositores do passado. E talvez os compositores do passado eles surgissem por uma necessidade da igreja. Entendi. E hoje e isso era a origem de uma cultura. Então, se nós pensarmos em Grupo Logos, Vencedores por Cristo, João Alexandre, Milad, Som Maior. Exatamente. Então, nós estamos falando de pessoas que estavam iniciando uma cultura. Pastor Ademar de Campos, pessoas que estavam iniciando uma cultura. E se você falar hoje em Luciano Clau, Thiago Grulho, então nós fomos moldados nessa cultura. Entendi. Então, a nossa preocupação com o teor teológico ele é muito importante e a nossa preocupação com o teor adoração também é muito importante. Então, eu acho que entre bom e ruim é relativo. Eu acho que a nossa preocupação com o enriquecimento teológico das canções ele deve ser preservado sempre. Eu encontro, inclusive, talvez pensando, não sei se passando um pente fino, eu nunca fiz essa pesquisa, mas de coisas que já chegaram até os meus ouvidos, de teor teológico, conteúdo teológico um pouco menor até nas canções que eram feitas antigamente. Entendi. O problema é que as canções de antigamente, elas passavam muito mais longe da heresia do que as de hoje. Entendi. Olha, quero agradecer aqui desde já o nosso amigo, poeta, cantor, instrumentista, multi-instrumentista, né? Arranjador, compositor, Luciano Clau. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aqui no Sala de Visita. E nós vamos terminar com a canção. Você vai ver um clipe muito bacana de Luciano Clau. E até o próximo programa Sala de Visita. Deus em Cristo os abençoe poderosamente. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo
Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há no céu ou na terra um Deus como tu. Como eu preciso, Jesus. Ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, como eu preciso de ti, Deus. Não há outro igual a ti, Deus. Meu Senhor Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Você pode cantar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Somente se for sincero do seu coração. Jesus, eu preciso de ti. Para terminar, Jesus, eu